Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então finalizar o nosso exercício. Pessoal, terminamos aqui a nossa função de busca por cidade. Vamos voltar onde a gente usava isso. Logo no início aqui no get cidade mais cadastrada, no obtém cidade mais cadastrada, o que a gente fazia? Criamos um vetor de cidades, criamos um for que percorre no vetor de todos os endereços e agora ele vai começar a fazer o seguinte, passar o vetor de cidades, que inicialmente está vazio, e passar o nome da cidade que eu encontrei na primeira posição do vet endereços, ou seja, do vetor de todos os endereços, pega o primeiro nome de cidade e manda buscar no vetor de cidades, lembra que está vazio, por essa cidade. Com certeza vai ter que retornar falso, né? Não vai ter, não encontrou. Então o que a gente faz se não encontrou? Como é que eu vou saber que não encontrou? Se cidade pesquisada veio nulo. Não foi isso que a gente combinou? Se ele passar por todo for e nunca entrar no if, ele não retornava nulo? Então se a cidade pesquisada foi nulo, nós vamos adicionar alguma coisa no vetor. O que nós vamos adicionar no vetor? Aqui que é o pulo do gato. Nós vamos criar um objeto literal. Cidade vai ter o nome da cidade. E a segunda informação é QTD de quantidade, que vai ser 1. Ou seja, se essa cidade ainda não foi colocada no novo vetor, coloque com quantidade igual a 1. Tudo bem? Então, no primeiro momento que ela rodar, eu tenho 5 cidades cadastradas, 5 endereços cadastrados. Primeira vez que eu estou rodando, o vetor de cidades está vaziozinho. Então, o primeiro que ele pegar, com certeza a cidade pesquisada vai ser nulo, vai entrar aqui dentro. O que nós vamos fazer? Vamos criar cidade, para dar um exemplo, Santa Teresa, quantidade 1. É o primeiro que eu estou cadastrando. Acabou? Volta para o for, vai para a segunda posição do vet endereços e busca se agora a cidade desse vetor endereços.cidade ela já está no vet cidades. O que pode acontecer aqui? Duas alternativas. Alternativa 1, se a primeira cidade fosse Santa Teresa e a segunda também é Santa Teresa, o busca cidade por nome vai me retornar quem? Esse objeto literal aqui, que vai ser cidade Santa Teresa, quantidade 1. E aí, se ele não veio diferente de nulo, se ele veio diferente de nulo, significa que ele achou. Então, ao invés de criar um novo objeto para Santa Teresa, eu só venho na cidade pesquisada ponto quantidade e dou um mais, ou seja, quantidade pesquisada agora de 1 vai virar 2. É a única coisa que eu estou fazendo. Qual é a segunda condição? Se a cidade for diferente, por exemplo, se ao invés de Santa Teresa for São Roque do Canaã, São Roque do Canaã não vai existir no vetor, isso aqui vai ser nulo, portanto, na hora de colocar no vetor de cidades, o que eu vou colocar? Cidade São Roque do Canaã, quantidade 1. Então, toda vez que eu for colocar alguma coisa no vetor, o que eu estou fazendo? Pesquiso no novo vetor se já foi adicionado. Se não foi adicionado, adiciono primeiro com quantidade 1. Se já foi adicionado no passado, apenas aumenta a quantidade em 1. Quando eu terminar de rodar esse for inteiro, o vetor está pronto, não está? Eu já tenho um vetor com todas as cidades. Agora que eu tenho um vetor com todas as cidades e as suas quantidades, ficou fácil. Eu vou criar uma última função chamada busca cidade por quantidade. Eu quero buscar qual é a cidade com maior quantidade, E eu vou novamente passar o vetorzinho de cidades aqui. Vamos dar uma olhada no que essa função faz? É um for simples, gente. Um for simples que vai fazer o seguinte, vai rodar o vetor inteiro. Se a quantidade deste cara for maior do que a maior quantidade, que é uma variável que eu comecei como 0, eu substituo. Maior quantidade recebe a quantidade deste, e a cidade com maior quantidade recebe a própria cidade. Então o que eu estou fazendo? Eu estou indo lá, por exemplo, comecei com maior quantidade 0, cheguei no primeiro, Santa Teresa, quantidade 3. 3, tá aqui, 3 é maior do que 0? É. Então vamos trocar a maior quantidade para 3. E vamos falar que a cidade com maior quantidade recebeu Santa Teresa. Vamos para o próximo agora. Veio São Roque com 2. São Roque com 2. São Roque quantidade, que é 2. É maior do que a maior quantidade? 3? Não. 2 não é maior do que 3. Pulou fora do if. Se não tiver mais nada, quem que ele retorna como cidade de maior quantidade? Santa Teresa com 3. Beleza? Mas vamos supor que tem Colatina com 5. Ele vai avançar o for. Ele vai perguntar: Colatina, quantidade de Colatina, 5, é maior do que a quantidade do maior? 3? É. Entrou aqui de novo, vamos trocar a maior quantidade de 3 para 5, vamos trocar a cidade de Santa Teresa para Colatina e vamos continuar rodando esse for. Ele vai rodar até acabarem as posições. Chegou no final, ele retorna qual é a cidade de maior quantidade. E aí ficou muito fácil, né, gente? Agora, se a gente conseguiu retornar aqui
qual é a cidade de maior quantidade, isso aqui é o retorno da cidade get mais cadastrada, que está aqui, ó. Quem que a gente armazenou aqui? Aquele objeto literal que tem nome da cidade e a quantidade da cidade. Agora é só escrever a mensagem, ó. Altmensagem.textContent recebe. A cidade mais cadastrada foi cidade maior quantidade ponto cidade, registrada, e aí a gente vai colocar aqui cidade maior quantidade ponto quantidade vezes. Então, quando a gente for observar o teste final disso aqui, o resultado final desse exercício, né? A gente já feito um teste aqui. Vamos cadastrar Santa Teresa 3 vezes, mandei exibir, deu certo. Vamos tentar cadastrar, por exemplo, São Roque do Canaã. Opa, sim, se eu não me engano é assim, pronto. E aí vamos cadastrar uma vez só. Não mudou o resultado, ó. Continua sendo mais, porque Santa Teresa está 3 vezes. Mas se eu adicionar São Roque agora mais 3, ou seja, 4 vezes, São Roque está cadastrado 4 vezes. E se eu botar Colatina e eu mandar cadastrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e mandar exibir qual é a mais cadastrada, ele vai falar Colatina. Então o que eu estou fazendo? Eu estou jogando de um vetor para um vetor sem repetições, depois eu estou fazendo um for buscando qual deles é o maior, e aí retornando essa informação é só exibir na tela do objeto literal.nome e do objeto literal.quantidade. Beleza? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Esse exercício é um exercício um pouco mais difícil, por isso que eu quis corrigir ele e mostrar direitinho como fazer. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade para colocar suas dúvidas aqui ou entrar em contato comigo e a gente vai tirar as dúvidas de todos. Tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais.